Por aqui, eu atrevidamente faço um ensaio cronológico da história da humanidade, entrelaçando e compilando pensamentos em sala de aula e textos escritos por mim, apresentados e publicados ao longo deste intenso ano de 2020. A fascinante história da humanidade se faz marcada por alguns momentos emblemáticos e revolucionários que redirecionaram e impulsionaram a vida de seres humanos modernos no planeta Terra. Com o surgimento do Homo sapiens há aproximadamente 100 mil anos na África, sim, eu disse África, com tudo o que se supõe desse fato, os primeiros tempos da humanidade moderna se deram com vida nômade e intensa migração por todas as partes do planeta. Por milhares de anos, eram apenas seres humanos caçadores e coletores selvagens. Essa intensa migração partiu da África, sobretudo em sentido ao Oriente, para ocupar regiões do Oriente Médio, da Europa, da Ásia e, finalmente, das Américas. Nesse particular último grandioso deslocamento, estudos arqueológicos sugerem que seres humanos possivelmente alcançaram as Américas pelas rotas da Sibéria e da Polinésia. Talvez isso explique algumas semelhanças genéticas entre polinésios e sul-americanos da costa pacífica, por exemplo. Bom, são esses os povos ancestrais das Américas. Sim, os povos indígenas. Os primeiros a habitar essa parte de cá do planeta há pelo menos 15 mil anos. Há 12 mil anos, na região conhecida como Crescente Fértil, no Oriente Médio, a Revolução Agrícola foi o primeiro grande movimento de transformação. O desenvolvimento e o domínio de técnicas agrícolas, ainda que rudimentares, passaram a dar o tom mágico da existência humana. Surgem os primeiros agrupamentos sociais, os primeiros acúmulos de alimentos agrícolas oriundos de colheitas fartas, as primeiras bebidas alcoólicas involuntariamente fermentadas depois das chuvas, as primeiras epifanias divinas ou profanas. A cerveja, arqueológica e historicamente conhecida como a bebida alcoólica fermentada a partir de grãos, quaisquer grãos, surge para alimentar, encantar e agregar pessoas. Diferentes e potentes civilizações se formaram a partir dessa época. Povos assírios, sumérios, babilônios, egípcios, tanto mulheres quanto homens com importantes participações nessas sociedades. As mulheres, instintiva e naturalmente, guardavam responsabilidades em tarefas associadas ao materno: cuidar, alimentar, educar. Dentre essas tarefas, ali estaria a cerveja. Sim, as mulheres seriam aquelas a produzir o alimento, cerveja, para todos. Alguns milhares de anos se passaram, até que pelos idos de 500 a.C., importantes conceitos de filosofia e democracia foram fundados na Grécia Antiga. Tudo bastante promissor, não fosse um pequeno detalhe. Nesses conceitos da civilização ocidental, as mulheres não foram incluídas nos planos de importância social. Um pouco mais adiante, a tradição judaico-cristã reforçaria essa ideia e esse movimento de maneira acachapante. A mulher como passagem para o pecado e o poder de sedução do feminino como uma ameaça potencial aos homens. Bom, apenas lembremos da história de Adão e Eva.
Às mulheres lhes foi designado apenas o espaço privado a partir de então. Nada mais que isso. Enquanto aos homens, todo o poder no espaço público e no privado. Minha gente, a luta da mulher pelo espaço público vem de longe. São pelo menos 2.500 anos. Ainda assim, na Idade Média, as mulheres seguiam responsáveis pelas produções de cerveja, simplesmente porque isso era uma tarefa do espaço privado. No entanto, nada se conhecia concretamente sobre os processos de fermentação nesses remotos tempos. Vale lembrar que o conceito de leveduras e seus metabolismos viria apenas no final do século XIX, com os estudos de Louis Pasteur e Emil Hansen. A produção de cervejas era a alquimia dada por intuição e capacidade lógica. As mulheres dominavam as técnicas de produção e eram tidas como pessoas de poderes ocultos. Em julgamentos antagônicos, ora santa, ora bruxa. A monja beneditina alemã Hildegard von Bingen foi uma mulher visionária, santa. E não apenas no tempo e no tema que nos acerca. Com inteligência transversal, também transitava pela filosofia e seus pensamentos sugeriam reflexões de igualdade entre homens e mulheres. Hildegard von Bingen foi uma mulher feminista em pleno século XII. Já as alewives eram mulheres casadas, ou não, na verdade, que produziam e vendiam cervejas na Inglaterra medieval. Do século XIV ao XVIII, inúmeras mulheres anônimas se tornaram muito conhecidas como as bruxas da Idade Média. Elas elaboravam cervejas com excelência e, por essa razão, passaram a garantir suas independências financeiras. Ah, que tamanha ameaça essa independência! A fase caça às bruxas foi instaurada e todas essas mulheres queimadas na fogueira. É importante lembrar que nesse mesmo período, entre os séculos XIV e XVIII, iniciavam cruéis práticas de escravidão e genocídio étnico, racial, religioso, em proporções colossais. Entre os séculos XVII e XVIII, a era da modernidade começa a colocar em xeque essa configuração limitada de masculino e feminino. Ao menos em teoria, um conceito importante da modernidade é apresentado. Todos somos iguais perante a lei. Esse é o período do Iluminismo, um movimento intelectual, filosófico e cultural surgido na Europa a defender a racionalidade humana, a luz, a lucidez e a sugerir a restrição ao poder da Igreja. Liberté, égalité, fraternité, ou liberdade, igualdade, fraternidade, são princípios iluministas durante a Revolução Francesa. Foram alguns, poucos mesmo, espaços conquistados por grupos minoritários em direitos, mas não sem muita luta. No final do século XIX, início do século XX, a revolução científica, tecnológica e industrial põe máquinas a substituir a força física do corpo humano de homens, mulheres e crianças. O capitalismo, então, traz as mulheres para o mercado de trabalho e elas querem isso. Queremos o espaço público. Na segunda metade do século XX, a revolução feminista toma força. Meu corpo, minhas regras. Parece básico, não? Mas, curiosamente, ao ocupar espaços públicos, as mulheres conquistam. E a elas lhes são concedidos, sobretudo, trabalhos derivados do materno: cuidar, alimentar, educar. E assim,
enfermeiras, cozinheiras, professoras. Por que só cuidar? Quem disse que a mulher não pode ser política, engenheira ou cervejeira? A ideia de que a lógica é masculina e o afeto é feminino não existe. Quem disse que o homem não chora? A imposição social, qualquer que seja, é uma violência. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas tiveram suas vidas e ações restringidas por leis assimétricas e doutrinas religiosas de cerceamento. Quantos talentos foram e estão sendo perdidos por conta desse ridículo vórtice social que insiste em demarcar saberes e quereres? Não pode ser. Só pode assim. Não pode estar. Só pode aqui. Não pode amar. Só mesmo morrer. O machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia e tantos outros cabrestos, eu pergunto, até quando? Em pleno século XXI, muitos homens ainda não se relacionam bem com mulheres ocupando diferentes esferas de poder. Na liberdade, na beleza, no dinheiro, na competência. O feminismo é um movimento importante para garantir direitos iguais. Os direitos de ser, estar, ir e vir. Da mesma forma, outros movimentos de minorias de direitos confluem com esta mesma causa e por ela. É bem próprio da natureza humana sentir-se inseguro diante da perda do protagonismo. É nessas horas que é preciso olhar com cuidado os inimigos de dentro. O pior são os inimigos de dentro. E são muitos. A vaidade, a prepotência, a ignorância, a ganância, a inveja, o recalque. Não há nada mais patético e retrógrado que responder à perda do protagonismo com agressão física, moral ou psicológica. É a infantilidade adulta. É a perversidade da besta. E o Homo sapiens às voltas. Em uma sociedade inteligente, é civilizado compartilhar protagonismo. O exercício da ética, da maturidade, da generosidade. Em sala de aula, compartilho pensamento sobre ética desde 2010. O projeto de educação Durban, Sommelier de Cervejas, iniciava sua trajetória no Brasil e eu sentia essa temática como absolutamente necessária. Tenham como certo, ao menos assim eu mesma enxergo, minha evolução na apresentação dessa temática ao longo dos últimos 10 anos. Foram muitas leituras para uma mínima compreensão da palavra ética sob diferentes perspectivas. E definitivamente o conceito que mais me toca vem do budismo. O exercício da ética é o exercício árduo e diário dos mais básicos valores humanos. O respeito, a empatia, o bom senso, a humildade e a paciência. Que difícil, embora possível e aprazível, que difícil é esse exercício cotidiano de uma vida inteira. De nada adiantam os avanços tecnológicos ou 1001 conhecimentos sobre cerveja, se não tivermos plena consciência de nossa natureza humana. Somos seres sociais e somos uma grande fauna. Somos pura diversidade e temos diferentes vivências no tempo e no espaço. A cerveja e seus negócios se dão de pessoas para pessoas. As máquinas sozinhas não produzem, não vendem, não compram, não comunicam, não servem, não consomem. É preciso gente por todos os lados. É preciso gente lúcida. Ou seja, seres humanos humanizados
em todo o seu pluralismo. Dessa necessidade de humanizarmos, sempre me recordo da chilena Gabriela Mistral, educadora, pensadora, humanista, poeta e diplomata, que já dizia nos idos de 1950: "La humanidad es todavía algo que hay que humanizar." A humanidade é ainda algo a humanizar. Caso seja muito difícil ser humano e abraçar a diversidade, talvez estudar alguns dados estatísticos demográficos possa ajudar a convencer de que não há outro caminho. A atitude inclusiva e o respeito à pluralidade nos farão aproveitar melhor as oportunidades da vida e dos negócios. É preciso cerveja de todos, para todos. E como um lembrete importante para contribuir na longevidade dos negócios, eu digo: o dinheiro segue a visão e não o contrário. E a visão é humanista. E digo mais, muita atenção, porque o êxito pede verdade. Um discurso falso cai por terra e é devastador, não vende. Do ainda inevitável capitalismo, que seja então um capitalismo inteligente. Trabalhemos por coexistência, inclusão, representação e equidade. Exercitemos o senso de comunidade e encontremos o caminho do meio. Vamos lá. Educação para transformação e evolução ética. Com a equidade social transversal, todos ganham, inclusive dinheiro. Muitas bravas pessoas aprenderam a sobreviver e até mesmo prosperar neste mundo repleto de desigualdades. Romperam barreiras e desafiaram normas sociais. Algumas pessoas com feitos imensos, outras com suas influências sentidas de maneiras mais sutis. Mas todas realmente deram e dão uma contribuição à sua época e devem ser lembradas por ousar, desafiar e liderar em um mundo de estapafúrdias exigências e cegas obediências. Muitas bravas pessoas transformaram e transformam vidas, a sociedade e até mesmo o curso da história. A luta é longa, a vida é curta, a inteligência salva, o feminismo salva, o antirracismo salva, o amor livre salva. A fé livre salva. A ciência salva. Por gentileza, aprendamos isso definitivamente. Para terminar, dizer que todo esse atrevimento vem de uma pessoa de pensamento quixotesco. O argumento pode ser visto até como uma liberdade poética, algo irrealista. Eu não me importo. Porque essas palavras escritas e ditas me servem particularmente como um exercício catártico. É uma forma de liberação. Entretanto, ainda assim, seria lindo se eu tiver a seu apreço, sua escuta. Em meio à distopia, só mesmo a utopia. Eu adoraria estar viva para viver a Revolução Verde e a Revolução Humanista que ainda virá nesse século.